O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Assim proclamamos na fé, assim celebramos esta noite santa, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, esta celebração marca para nós, como aqui falamos ao início dela, a festa da encarnação, a festa da salvação. Nos dias a carta aos Efésios, São Paulo, quando proclama que somos filhos adotivos do Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo. Também assim, nós contemplamos na segunda leitura da carta aos Hebreus, quando nos lembra que o Filho do Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas por intermédio do Filho, nós todos somos convidados a pertencer e participar deste mistério de redenção, deste mistério de salvação. Então, como nós falávamos aqui ontem, hoje nós celebramos a família humana do Senhor. Hoje celebramos esta unidade da fé. E aqui, ao celebrarmos a liturgia tão rica como ela é, e esta liturgia da palavra que nos ensina muito sobre esta dimensão da presença de Deus na história humana e como essa presença transforma o coração do ser humano, é na verdade uma recordação da nossa catequese inicial. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o sinal mais pleno que o Senhor reservou para a humanidade. A partir dele,
nós não precisamos mais esperar um outro sinal, acabamos de ouvir também na segunda leitura, na carta aos Hebreus. De muitos modos, Deus nos falou outrora. Se a gente for recordar na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a gente vê a presença de Deus através de uma sarça ardente que não se consumia, através do trovão, do terremoto, de uma brisa suave. Então, os sinais, antes de Jesus, a gente chama de sinais prefigurativos, ou seja, eles aconteciam de maneira ainda imperfeita, aconteciam de maneira esporádica. Algumas pessoas eram capazes de enxergar e compreender essa vontade de Deus. Um escolhido, Moisés, Elias, Davi. Aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo para romper esta distância entre o céu e a terra. Ontem, na celebração, salvo engano, é na oração do ofertório, dizia justamente isso, essa troca de dons entre o céu e a terra. Uma expressão muito bonita que nos lembra justamente aquilo que nós contemplamos no mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? No Natal do Senhor, o céu se faz presente através da encarnação. E a nossa humanidade se faz presente no céu através também da encarnação. Então nós somos santificados, somos escolhidos, eleitos, segundo a presciência do nosso Deus. E o que é então essa dimensão, o que ela significa para nós? Por isso, neste dia nós contemplamos aquilo que nós chamamos de prólogo, o capítulo inicial do Evangelho narrado por São João, quando São João diz que o Senhor é o Verbo encarnado, a palavra que se tornou carne e habitou no meio de nós. Qual é o significado dessa expressão? São João ele vai remeter na narrativa do seu Evangelho aquilo que está lá no livro do Gênesis, quando diz que todas as coisas foram criadas por Deus. E como Deus cria as coisas? Deus cria as coisas do nada? Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra. Faça-se, e a luz se fez. Faça-se, e todas as coisas começaram a existir. Então a palavra é o gesto criador. É algo até filosófico que São João usa no seu Evangelho, porque se a gente for parar para pensar, refletir, não existe nada na nossa existência que não tenha uma palavra, um nome. Se alguma coisa não tiver um nome, ela não existe. Então, antes da existência está a palavra. E a palavra, segundo o Evangelho, é justamente essa presença, esta ação de Deus na história do ser humano, e ela continua viva na nossa vida, na nossa caminhada de fé. É para isso que o Evangelho de hoje nos lembra justamente essa dimensão da palavra. Palavra essa que é proclamada a todos nós, a cada celebração. Nós sempre ouvimos na liturgia da palavra, melhor dizendo, na proclamação do Evangelho, as seguintes palavras: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, no caso de hoje. Ontem foi São Lucas, durante esse ano, narrado por São Mateus, também tem São Marcos. Porque o Evangelho não é de Marcos, o Evangelho não é de Lucas, de João ou de Mateus. O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são narradores do Evangelho. E o Evangelho não é apenas o texto que está escrito de maneira visível. Esta é a narrativa do Evangelho. O Evangelho nós contemplamos e se faz presente no meio de nós. Por isso, antes da gente ouvir essas palavras, a gente diz, o diácono hoje nos diz, o Senhor esteja convosco, e a gente diz, Ele está no meio de nós, porque essa palavra, ela é muito maior do que aquilo que a gente pode ouvir. Ela é presente no nosso coração, no nosso testemunho de fé,
na nossa caminhada, quando obedecemos à vontade do Pai, claro. Quando a gente celebra a fé, quando a gente vive esta comunhão verdadeira. Então, celebrar o Natal é celebrar a nossa comunhão com a palavra de Deus, é celebrar a nossa comunhão com tudo aquilo que o Senhor nos revela. E o que o Senhor tem a nos revelar? A grande dimensão que o Natal vem nos lembrar é aquilo que, segundo a expressão teológica, chama de mistério quenótico. Uma palavra talvez pouco conhecida por nós, mas que significa basicamente o quê? Essa descida de Deus à nossa realidade. Porque é um mistério, talvez para nós, né, que temos já participamos, nascemos numa realidade cristã, isso seja fácil de compreender, um pouco mais fácil de compreender, mas se a gente recordar isso desde a história, do início da história da comunidade cristã, as pessoas ficavam, como pode? Se perguntando, como pode o Senhor vir ao nosso encontro, se tornar um igual a nós? Então, nós entendemos que nesta celebração, que é muito importante para nós estamos apenas recordando, basicamente recordando aquilo que é a verdadeira bondade de Deus que não se cansa de nós, não se cansa de firmar esta aliança conosco. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo se encarna na nossa história, o Senhor está dizendo a nós, esta aliança jamais vai ser quebrada. Essa aliança, ela será plena no coração e na vida de todos aqueles que aceitarem a fé. Por isso a gente sempre fala, e falamos isso muito durante o tempo do Advento, que o Natal é tempo de conversão, é tempo de aceitação desta verdade de Jesus Cristo e de nos assemelharmos a Ele, nos assemelharmos ao seu amor e à sua obediência à vontade do Pai, porque muitas vezes uma das principais dificuldades nossas é justamente essa prepotência, essa arrogância, essa vontade de achar que a gente dá conta de tudo, que nós damos respostas a tudo, que nós somos a fonte dos poderes, dos saberes. Inclusive hoje é uma reflexão muito presente, né, em vídeos, em reflexões das pessoas, dizendo, o poder está dentro de você, você consegue fazer isso ou aquilo. Lê do engano. Se a gente achar que nós conseguimos fazer as coisas por nós mesmos, nós vamos cair nesse vazio existencial. Nós vamos cair nessa dificuldade de compreender que algo nos falta, de algo que nos completa, nos preenche, preenche a nossa existência. E é justamente essa palavra, quando Santo Agostinho diz que essa vontade que está presente no coração do ser humano é uma vontade insaciável e que ele percorreu toda a filosofia, toda a história, toda a caminhada humana e não conseguiu preencher esse vazio do seu coração. E somente a palavra do Senhor o fez compreender. É justamente expressando aquilo que talvez muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar teologia como Santo Agostinho fez, de fazer uma catequese mais elaborada, mas que compreenderam isso com a sua existência. Tantos homens e mulheres que no caminho da história conseguiram compreender que a partir desse esvaziamento de si, a gente se preenche de Deus. A partir desse momento que a gente abre o nosso coração a essa verdade, a gente vive essa comunhão plena no seu amor. Então, todos os caminhos da nossa existência, tudo aquilo que a gente busca no caminho da fé, se nos conduz, e na verdade podemos até dizer que se resume justamente na cena do presépio. E nós nos somos direcionados a este lugar de santidade, de catequese, de aprendizado a cada um de nós. O presépio nos ensina que o nosso Deus onipotente e misericordioso, Criador de todas as coisas, a palavra que em si era capaz de criar todas as coisas, se tornou um bebê, frágil, humilde, pequeno,
que necessitou do cuidado e da boa vontade de seres humanos, Maria, José e todas as pessoas que contemplaram este mistério de redenção, para nos mostrar a nossa fragilidade, para nos lembrar que somos frágeis, mas isso não é sinal para que a gente se entristeça, para que a gente desista dos caminhos da vida ou desista de lutar diante das dificuldades que nos aparecem, mas que nessa nossa fragilidade o Senhor vem cuidar de cada um de nós. Como o profeta Jeremias nos diz, com uma alegoria tão bonita, quando nos fala que nós somos como barro, cuidados na mão do oleiro. Aqui estamos para podermos ser transformados pelo Senhor. Que o seu Natal desperte nos nossos corações esse desejo de viver as coisas mais simples, mas com uma verdade plena, de viver esta comunhão nas coisas humildes e mansas, como o Senhor Jesus nos ensina. Que todas as famílias aqui presentes e celebrando conosco essa Eucaristia, lembre-se sempre que o exemplo está justamente neste local sagrado, a Sagrada Família de Nazaré. Que o nosso exemplo, o nosso testemunho de fé seja cada vez mais um lugar de santidade e de um verdadeiro espelhamento daquilo que a Sagrada Família de Nazaré representa para nós. Que o Senhor, no seu Natal, venha ao nosso encontro e nos torne cada vez mais mansos, humildes e obedientes à vontade do Pai, para que assim sempre nos alegremos, pois a gente sempre diz, talvez seja até um clichê para nós, né? O Natal é todo dia. E é uma verdade, né? O Natal, essa alegria do Natal deve despertar nos nossos corações sempre essa vontade de viver a vontade e a salvação que do Senhor veio. Que o nosso Deus nos abençoe e nos torne prósperos nesta caminhada de fé. Assim o seja. Amém.